Meus irmãos, nós estamos num culto de ensino, culto para obreiros, um culto para a família. Eu quero convidá-los a um texto bíblico que eu acredito ser a proposta do Senhor Deus para o nosso coração esta noite, para que ao sairmos daqui, possamos sair daqui de fato alicerçado e com a certeza viva na alma de que Deus está realizando uma coisa muito grande e que necessário se faz apenas estarmos preparados para aquilo que Deus tem a realizar. Diga amém se você concorda com isto. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 57. O verso que nós vamos ler é o verso de número 15. Isaías capítulo 57, verso de número 15. Está escrito assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Por favor, tome o seu assento. Glória a Deus. Pastor Cleiton, quem eu tive o prazer de estar ontem, muito obrigado pela linda recepção, pelo carinho da sua amizade também. Deus abençoe o senhor. Meus nobres irmãos, nós estamos diante de um texto extremamente revelador, quando o profeta Isaías, que é por demais conhecido dos leitores na Bíblia Sagrada, como sendo um dos principais profetas do Antigo Testamento, que mais falou-nos a respeito do Senhor Jesus. Portanto, ele é conhecido como um profeta messiânico. Tamanhas e profundas revelações ele teve a respeito do Cristo que haveria de vir. 700 anos antes mesmo de Cristo nascer, ele já falava a respeito do seu nascimento e da forma como Cristo haveria de nascer. Vale lembrar que este profeta, quando fora chamado por Deus, enfrentou um dos maiores dilemas da sua história e, por que não dizer, da sua vida, tendo em vista que ele tinha um olhar crítico e um olhar muito clínico em relação à nação. E se observarmos os capítulos iniciais do seu livro, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 5, vamos observar um profeta que acusava, um profeta que por diversas vezes levantou a sua voz em um ato de acusação, e ele dizia: ai do povo por suas maldades, ai do povo por todos os seus pecados. Era assim que ele se reportava a este povo. Todavia, no capítulo de número 6, ele está enfrentando um dilema na sua existência, pois um parente muito próximo, ele morre. E diz o texto, capítulo 6, que naquele ano em que morre o rei Uzias, ele triste, abatido, pois era um profeta que tinha uma assistência e, por que não dizer, próximo de toda a família real, ele passa por um momento de crise. É neste momento que ele vai até o santuário para buscar a face do Senhor Deus, no momento de tristeza, no momento de angústia e no momento de luto. E diga-se de passagem que esse é um dos mais duros momentos que pode o homem sofrer. Eu tive a triste notícia em dezembro na morte da minha mãe, e isto perdurou por pelo menos quase 5 meses, condoendo o meu coração, afligindo a minha alma, tamanha perda que nós sofremos. O profeta está enfrentando uma situação muito parecida, e quando ele vai ao santuário, ele tem uma visão de Deus. A visão que ele tem é a visão de um trono, e quando ele tem a visão do trono, ele diz que há um ser, é o próprio Deus, que está sentado sobre este trono. Ele tem uma visão mais ampla, e ele diz que os serafins estão acima
do trono de Deus. E esses anjos, eles são possuidores de 6 asas, diz ele. Com 2 asas cobre o rosto, com 2 asas cobre os pés, e com 2 asas eles voam. A saber, com as 2 asas que cobrem o rosto, naturalmente fala do temor, mas com as 2 asas que cobrem os pés, fala de tamanha reverência. Mas com 2 asas eles voavam, demonstrando a sua liberdade para adorar a Deus. E é nesse instante que ele ouve um soar da boca desses anjos, que dizem, clamar uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele tem essa visão extraordinária, ele grita em sua alma e ele diz: ai de mim, diz ele que acusava, ele que denunciava o pecado dos outros, ele agora faz uma introspecção. Ele olha para dentro dele e entende que ele também tem alguns problemas. Diga-se de passagem, irmãos, que coisa boa é o homem se avaliar constantemente. Vou repetir: coisa boa é a gente fazer essa introspecção constantemente, porque é normal nós vermos situações do lado de fora. Melhor ainda é quando nós encontramos as nossas deficiências também pelo lado de dentro. E é nesse momento que ele grita: ai de mim! E ele diz: porque eu vou morrer, eu estou perecendo. Ele diz: os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E é nesse instante que o Senhor manda socorro. É nesse instante que um anjo sai da parte do Senhor com uma brasa viva tirada com uma tenaz e toca os seus lábios. E é nesse instante que ele ouve a voz declarando e dizendo: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? E nesse instante ele grita em sua alma: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A chamada de Isaías inicia neste conflito, mas com esta certeza viva e plena de que Deus o curou, de que Deus o restaurou, de que Deus o levantou para uma grande jornada ministerial. Bendito seja o nome do Senhor. A sua caminhada é longa, mas cheia de embates, cheia de dificuldades. Ora, irmãos, quem de nós já não enfrentou ao longo das nossas jornadas aflições tremendas? Mas uma coisa fica claro: o Deus que nos chamou, o nosso Deus criador do universo, ele chama e ele também respalda a nossa chamada. Ele chama e ele estrutura a vida daquele que ele chamou. Bendito seja o nome do Senhor. E Isaías então nasce de uma proposta linda de Deus, com revelações que nenhum outro homem no Antigo Testamento teve. Nenhum outro ser recebeu tamanhas e profundas revelações. Mas ao longo da sua jornada, há momentos altos e há momentos baixos. No capítulo de número 40, nos últimos versos desse capítulo, nós vimos em um dos momentos em que este profeta, ele está cabisbaixo. Esse profeta está desistente, esse profeta está resoluto, esse profeta está enfrentando uma crise interior. É neste momento em que uma expressão viva da parte do Senhor brota dos seus lábios para o chamar a atenção, para o corrigir e para dizer: não pare, não desista, continua. E a expressão fica assim: confia no Senhor, pois aqueles que confiam no Senhor serão como águias, subirão. Em outras versões, voarão. Bendito seja o nome do Senhor. Também correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Perceba que neste texto há pelo menos 3 verbos. Os verbos diz voarão, os verbos diz caminharão ou correrão, e por último caminharão. Ou seja, os verbos que surgem estão decidindo ação. Voa, corre,
caminha. Sabe qual o verbo que não existe nesse texto? É o verbo dizendo desista, é o verbo dizendo para, é o verbo dizendo estaciona, porque quem confia em Deus voa, quem confia em Deus corre, quem confia em Deus caminha. Haverão dias que nós sairemos com tanta força, com tanta graça e com tanto vigor que nós voaremos, mas nem todos os dias conseguiremos voar. É necessário que paremos um pouco. Não dá para voar, mas dá para correr. Haverão dias que não dá para voar e que também não dá para correr. Então a gente caminha. O que a gente não pode é parar no meio do caminho. Permita-me abrir um parêntese nesta noite de ensino. Levante a sua cabeça, receba força e graça de Deus. Não pare no meio da caminhada, não pare no meio da tua jornada, pois o Deus que te chamou é fiel para te garantir. Bendito seja o nome do Senhor. Não desista, profeta Isaías. Não pare no meio do caminho. Ele prossegue em sua jornada, e Deus o animando, Deus o reanimando, Deus o sustentando, Deus impulsionando o profeta a não desistir. O capítulo 57 que nós lemos é por mais uma vez o profeta em um dos seus momentos de delírios, de crise. Tamanhas as afrontas que ele tem enfrentado. Digo isto não para denunciar as suas deficiências, mas para dizer que ele é igualzinho a nós, para dizer que é semelhante a gente, que haverão dias que a gente estará em lugares altos, mas haverão dias que entraremos em crise por causa da nossa inconstante ou constante fases e humores. Mas Deus não muda. Nós já ouvimos louvar que Deus não se altera, Deus permanece o mesmo. Quando eu estou animado, Deus é Deus. Quando eu estou desanimado, Ele continua sendo Deus. Mas tem uma coisa, Ele continua acreditando em nós, estando bem ou estando mal, porque o propósito não é do homem, o propósito é de Deus. Se há alguma coisa que tenta te desanimar, continue confiando plenamente no Senhor dos exércitos. Ele vai te sustentar em momento oportuno. E é nesta hora que Deus traz uma revelação extraordinária. E o Senhor diz: assim diz o alto, o sublime. A expressão aqui diz que Isaías tem uma visão panorâmica, inicialmente da grandeza de Deus, e ele dimensiona como um ser alto, um ser que aparentemente no seu primeiro instante pode ser medido, mas ele muda a expressão, diz não somente o alto, mas o sublime, aquele que ultrapassa os limites da nossa compreensão, ou seja, não pode ser medido. Porque de vez em quando a gente é assim, a gente acha que pode mensurar Deus por conta dos nossos problemas e dilemas, até que entendemos que Ele é um Deus que não pode ser pesado, não pode ser medido, não pode ser aquilatado. Ele é Deus sobre tudo, Ele é Deus sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é que Ele diz? Ele diz: eu habito na eternidade. E esta é uma das mais profundas revelações que há na Bíblia Sagrada. Porque quando ele diz eu habito a eternidade, o termo habitar é morar. Alguém que decidiu construir um casebre e diz moro nela. Mas tal casebre aqui mensurado é a eternidade. A saber, a eternidade não tem começo, a eternidade não tem fim.
Se olharmos para a expressão eternidade, é algo que não se começa. Eternidade não está somente ligado ao tempo. Eternidade também está ligado a dimensões. E quando Deus diz que Ele habita a eternidade, a primeira expressão clara que Ele está dizendo: porque sou grande, eu sou além, muito além da compreensão humana. Mas para complicar um pouco mais a mente do homem, a eternidade, se você olhar para trás, não tem começo. Se você olhar para frente, não tem fim. Mas isso que nós declaramos não ter começo e não ter fim, o próprio Deus usa o profeta Isaías e lembra-o do capítulo 9, que diz: se esqueceu que está escrito, quando diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está posto sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, e Ele é o Pai da eternidade. A expressão Pai da eternidade aqui é progenitor, criador. Ora, se eternidade não tem começo e não tem fim, e eu já não sei explicar, o próprio Deus disse: mas na minha dimensão, isso que para você não tem começo e não tem fim, eu gerei, eu criei, para que fosse a minha casa, para que fosse a casa que revelasse a minha grandeza. Eu sou Deus sobre tudo, e eu sou Deus sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor. Na eternidade Ele demonstra a sua grandeza. Ele só se revela assim para dizer: sou grande demais. Eu sou além da tua capacidade de imaginar quem sou. Isaías, você se esqueceu quando me revelei a você, capítulo 40, versículo 12, quando diz: sou eu o Senhor que quando quero, eu pego as águas dos mares, dos rios e dos oceanos e coloco na concha da minha mão. Sou eu que faço isto. Isaías, você se esqueceu que quando eu quero, eu pego os montes, toda a areia, e eu peso em balanças de precisão. Sou eu, Deus, que faço isso. Isaías, não se esqueça, Isaías, eu sou tão grande que quando eu quero, eu estendo as minhas mãos sobre os céus e faço medida dos céus apenas com a palma da minha mão. Esse é o Deus que nós servimos. Bendito seja o nome do Senhor. E para não ficar somente nisto, aí do texto diz, capítulo 40, verso 26, diz: quando Ele quer, Ele conta o número das estrelas que existe no céu, e quando Ele quer, chama cada uma delas pelo seu nome. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é grande por natureza e sua essência. Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores, certa feita disse: olhando para o sol me alegro, mas também me lembro que o sol é como uma minúscula pedrinha de brilhante na imensa coroa do Criador. Ele é grande demais. É que de vez em quando a gente se esquece e diz: grande é a luta que eu estou enfrentando, grande é a perseguição que eu estou enfrentando, grande é essa enfermidade que chegou e não tem cura, grande é esse conflito na minha casa, na minha família, grande é a situação financeira que eu estou enfrentando. Não, 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 isso só é grande até Deus chegar, porque quando Deus chegar, esta luta vai cessar, esta batalha vai terminar. Quando Deus chegar, a porta vai se abrir. Pastor, vai se abrir? Vai. Eu posso declarar para você que vai. Ele tem a chave de Davi, e quando ele passa para abrir, ele abre e ninguém fecha. Mas se ele resolver fechar, ele também fecha e ninguém abre. Mas Deus vai mais além. Capítulo 45 do livro do profeta Isaías diz: quando eu decido e quero abrir, e a porta pensa não abrir, diz ele: eu vou adiante de vós e meto o pé na porta, ainda que
esta porta seja de ferro, ferrolhos de aço, e te faço passar por ela. Bendito seja o nome do Senhor. Grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus. Segura porque ela vai. Ele é maior do que o sol, é maior que a lua, é maior que o universo, é maior que o vento, é maior que o mar, é maior que o deserto, é maior do que as enfermidades. Ele é maior do que a perseguição e luta que você está enfrentando. Levante a sua mão lá no terceiro andar dos céus, que eu quero declarar de olho aberto. Ele chega esta noite para te dizer: sou grande na tua casa, sou grande na tua vida, sou grande na tua família, sou grande no teu ministério, sou grande na tua chamada. Eu sou o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém sentindo a presença deste Deus grande esta noite? Aleluia, 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 aleluia. Nada resistir à grandeza desse Deus, nada. Certa feita, um rei metido a besta chamado, ou um general metido a besta chamado Senaqueribe, ele disse: passei por 6 nações, destruí estas 6 nações, e o Deus desta nação mandou uma intimação para o rei Ezequias e disse: quem é o Deus de Israel que poderá me impedir? O rei se apavorou e entregou a intimação, a carta ao profeta. O profeta, cheio de Deus, olhou a carta e disse: esta carta não me pertence e também não pertence a ti, ó rei Ezequias. Levou a carta e apontou para o céu e disse: é para o Senhor que ele está enviando esta intimação. Aleluia, aleluia. Parece que vejo Deus assentado no trono, dando uma olhada e disse: a quem vou enviar para resolver este problema? Dos milhares e milhares de anjos que Deus tem nos céus, Deus não chamou nem anjo com nome, disse: desce você mesmo. E aquele anjo desceu naquela noite. 185 mil homens do exército de Senaqueribe estava armado até os dentes. Deus mandou um anjo e desbaratinou, acabou, destruiu com 185 mil homens em uma única noite, só para dizer: grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus. Ele é Senhor, grande é Ele, grande é Ele, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, glória, oh glória, oh glória, glória, oh glória, aleluia, aleluia. Por incrível que pareça, quando ele revela a sua grandeza, imediatamente um segundo lugar, um segundo nível de habitação tem que surgir. Aleluia. Porque a sua grandeza é revelada. Muita gente não sabe o porquê que nós, os pentecostais, diuturnamente declaramos glória a Deus e aleluia. A saber, a expressão glória, originalmente o hebraico disse é kavod. A expressão grega é doxa. Tanto um quanto o outro revela manifestações de reconhecimento e louvor àquele que é grande. Quando nós damos glória, estamos dizendo: reconhecemos que Ele é grande. Quando declaramos glória, reconhecemos que Ele é grande. Daí, irmãos, algumas coisas que por vezes alguns crentes despercebidos acabam não tendo ciência.
Quantas vezes sabemos, ou quantas vezes chegam a nós pessoas dizendo: o pregador pregava e eu não senti a presença de Deus. Outro diz: quando o cantor cantava, eu não senti a presença de Deus. O que não sabem às vezes é que a presença de Deus não necessariamente precisa alguém estar pregando para que a presença dele se manifeste. Não é necessário alguém estar cantando para que a presença dele esteja manifesta. Eu entendo pela Bíblia Sagrada que Deus tem alguns atributos incomunicáveis. Por exemplo, a sua onisciência, ele sabe tudo. A sua onipotência, ele tem todo o poder. Mas ele também é onipresente. É um superlativo que só cabe a Deus, que significa ele está em todo e qualquer lugar ao mesmo tempo, porque ele é Deus. Se o pregador pregar, Deus está. Se o pregador não pregar, Deus está também. Se o cantor cantar, Deus está. Mas se o cantor não cantar, Deus está também. Então o problema não está com o cantor ou com o pregador. Por vezes é falta de sensibilidade ou de conhecimento ou reconhecimento de que ele é Deus. Portanto, eu aprendo que eu não dou glória a Deus quando eu sinto. Eu dou glória a Deus quando eu sei. Eu dou glória a Deus quando eu reconheço. Eu dou glória a Deus quando eu sei que ele é Deus. Com isso, em todo instante, independente das circunstâncias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus ao acordar, glória a Deus ao ir trabalhar, glória a Deus quando vai dormir, glória a Deus dirigindo, glória a Deus em todo o tempo, porque ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O segredo é saber quem ele é. É quem ele é. Quantos não se recordam da linda história de Jó? Capítulo 19, verso 25. Sua pele está gretada e bichos correm dentro da sua pele. Seu hálito é incomparável, é fétido. Não há como estar próximo de Jó. Perdeu seus filhos, sua esposa se distancia, perdeu seus bens, parece que tudo estava perdido. De repente ele olha para os céus e ele não diz eu sinto, ele diz eu sei. Ele diz eu sei. Eu sei. O que é que tu sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Estou sentindo dores, eu sinto aflições, minha carne está dolorida, eu estou angustiado. Este é o meu sentimento. Mas em relação a Deus, eu não sinto. Em relação a Deus, eu sei. Em relação a Deus, eu sei. Em relação a Deus, eu sei. E quando a gente sabe que ele é Deus, se estiver chorando, glória a Deus. Se estiver sorrindo, glória a Deus. Se estiver trabalhando, glória a Deus. Se não estiver trabalhando, glória a Deus do mesmo jeito. Se tem dinheiro no bolso, glória a Deus. Mas se não tem, glória a Deus do mesmo jeito. Porque eu sei que ele é Deus. Os anjos sabem. Os anjos sabem. O céu sabe. Esse alto e sublime lugar, que é a segunda habitação de Deus, é o céu dos céus. Lá ele tem um trono. Segundo a visão do profeta Daniel, é um trono com cor de ambar. Ezequiel confirma, é cor de fogo. Debaixo deste trono há um rio que corre. Este rio é um rio de fogo. Serafins, como eu lhes disse, estão acima do trono. Asas que cobrem o rosto, temor. Asas que cobrem os pés, reverência. Asas que voam, liberdade para adorar. Perceba que o capítulo 6, ele revela-nos a partir do verso 3 que eles não cantam. Não, eles não cantam. Pastor, eles não cantam? Não, eles não cantam. Eles clamam. Como assim, pastor? Eles clamam uns para os outros. Eles conversam entre si. E a expressão aqui é: ele é tão grande, ele é tão poderoso, que eu não tenho expressão viva para declarar o louvor a ele. Então me ajuda. Eu digo santo, e você diz também santo. Eu digo santo, e você diz santo. E juntos nós vamos
vamos formar um coral e vamos cantar juntos, porque eu não me sinto digno de adorá-lo sozinho. Eu digo santo, e o outro diz santo, alguém diz santo, e ele diz santo, e junto eles completam um louvor que diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Embaixo do trono de Deus, capítulo 1 ao capítulo 10 de Ezequiel diz que há anjos chamados de querubins. Eles têm 4 faces: face de homem, face de boi, face de águia e face de leão. Possuem 4 asas e olhos debaixo dessas asas. Mas o que me chama a atenção, que a expressão judaica diz que eles gritam debaixo do trono, sustentando o trono de Deus e constantemente dizendo glória, 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 glória. Em cima tem santo e embaixo tem glória. Em cima tem santo e embaixo tem glória. E o trono está sustentado e ele sendo exaltado todos os dias. Aleluia. Somente João tem uma visão que ultrapassa isto na ilha de Pátimos. Ele diz: é verdade, tem anjos em cima, tem anjos embaixo, mas eu também vi 24 anciões que tiram as coroas das suas cabeças e jogam até o trono do Senhor. E eles dizem diuturnamente: digno de honra, digno de glória, louvor, domínio, majestade, sabedoria, soberania. Ele que foi morto, mas eis que está vivo, e com seu sangue comprou homens de toda a tribo, língua e nação, e os fez reis e sacerdotes. Por favor, viaje comigo até os céus, para a gente descobrir que em cima do trono tem alguém dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Embaixo tem alguém cantando glória, 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 glória. E na frente tem alguém dizendo digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de majestade. É ele que foi morto, mas está vivo, e o seu sangue comprou homem de toda a tribo, língua e nação, e fez reis e sacerdotes para Deus. Eu lhe pergunto ainda: se nós adorarmos a Deus, Deus irá ficar sem adoração? De maneira alguma. Se eu louvar, ele é Deus. Se eu deixar de louvá-lo, ele continua sendo Deus. Mas como crentes inteligentes que nós somos, vamos fazer como os crentes no templo de Salomão. Jedutum, Amã e Asaf, eles foram capazes de cantar na terra e fazer Deus descer do seu trono, deixar anjos cantando lá em cima para receber o louvor daqueles que estavam aqui embaixo. Quem sabe esta noite Deus desce com a nuvem da sua glória e diz: lá embaixo está mais lindo, lá embaixo está mais intenso, lá embaixo tem vida, lá embaixo tem graça. Se nós louvarmos de verdade, ele é capaz de deixar os céus por um instante e descer e vir e se manifestar neste lugar. Você pode erguer a sua mão por um instante? Você pode erguer a sua mão por um instante? Você pode? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, independente das circunstâncias, meu Deus, há neste lugar um povo que te reconhece, que te adora, e que numa noite de ensino da tua palavra vieram para tributar louvor ao teu nome. Portanto, eu te peço, onde houver uma adorador esta noite, decidido a te adorar, toma a vida dele agora, enche-o da tua presença agora. Eu declaro em nome de Jesus, a presença de Deus manifesta em sua vida. Abra sua boca e adore, abre a sua boca e exalte, abre a sua boca e sinta a presença de Deus. Por um instante você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo. Eu vou deixar você adorar.
Aleluia, 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 aleluia. Araba, eremegarabagá, eramagarabagarabagá, eramagandarabaxanarabagá, eramandacandarabaxanarabagá, eramanda canto que me neve derrescia, aramanda cominara séria, le mandaço e ne mando que me nascia. Aleluia, 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 aleluia. Ababababa derresse. Aleluia, glória, glória, glória. Ai, xeremandore, ai. Aleluia, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ele tem duas habitações até agora. A primeira habitação é a eternidade, demonstrando a sua grandeza. A segunda habitação é os céus dos céus, o alto e sublime lugar, lugar onde ele revela a sua majestade. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, e ele está aqui. Eu sinto, sim, e sei que a presença dele está aqui. Aleluia, aleluia. Mas ele tem um lugar especial. É a sua mais linda habitação, é a sua casa predileta. Ele é capaz de deixar a eternidade. Ele é capaz de deixar por um momento a sua manifestação nos céus dos céus. É ele que diz: eu também habito com contrito de espírito para vivificá-los e também vivificar o seu coração. A terceira e última habitação de Deus, por várias vezes a Bíblia deixa isso claro e a gente não percebe. É capaz de alguém ler Ageu capítulo 2 versículo 9, porque isso já virou canções de forma inusitada. Alguém canta dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Todavia não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz: a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. O próprio Deus já disse: eu não habito em templos construídos por mãos de homem. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma última habitação, e quando eu estiver naquela habitação, a glória daquela habitação será maior do que todas as outras. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, e quem é a última casa de Deus? Quem é a última casa de Deus? Desde o começo da Bíblia Sagrada, quando o homem perde o contato com Deus, o homem está no jardim do Éden. Guarde isso no seu coração. A expressão jardim significa algo que é fechado, algo recluso e algo de vida intensa. Se procurarmos um dicionário e ver a palavra coração, também é algo fechado, algo restrito, algo recluso e de vida intensa. Jardim e coração têm os mesmos significados. Talvez seja por isso que quando Deus cria o homem, Deus diz: vou colocá-lo dentro do jardim. Você não percebeu que os homens românticos ainda dão rosas para suas esposas? Quando estão dando rosas, eles estão dizendo: estou dando um pouquinho do meu coração, eu estou dando um pouquinho
jardim da minha vida para você. É isso que eles estão dizendo. Deus, quando criou o homem, Ele colocou dentro do jardim, mas o homem peca, o homem erra, e Deus, por ser santo, Deus diz: já não posso mais deixá-lo ele dentro do jardim, símbolo do meu coração. Então Deus tem que mandá-lo embora. Parece que vejo o homem saindo, vai desistindo do jardim, se afastando do jardim, se afastando do coração de Deus. Mas Deus já tinha um plano. Que plano é este? Este homem não pode habitar no meu coração, mas eu vou fazer o oposto, eu vou fazer o contrário. Já que ele não pode morar no meu, eu vou dar um jeito. Eu sou Deus, eu vou deixar um dia a eternidade, vou deixar o céu dos céus e vou morar no coração dele. Ele não pode morar no meu, mas eu posso morar no dele. Eu vou entrar nesse coração, eu vou entrar nesta vida, eu vou me fazer presente na vida dele. E Deus traça planos, e Deus começa o seu trabalhar. Aleluia. A gente disser que o tempo já não dá, mas o texto bíblico me ensina, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 29 e 30, o texto diz: eu sou o Senhor. Olha Deus trabalhando e namorando para entrar no coração do homem. Eu sou o Senhor, eu vou adiante deste homem. Ou seja, onde ele chegar, chego primeiro, onde ele pisar, piso primeiro. Eu vou provar que eu estou adiante dele, protegendo, guardando, guerreando. Eu estou na vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus caminhando na frente, é Deus caminhando adiante. Mas Deus é Deus. Ele amou o pastor, esse homem tão grandemente, que ele disse: na frente não está bom, eu vou fazer o contrário, eu vou também ficar atrás dele. Sim, Isaías 58, versículo 12 diz: eu sou o Senhor que vou adiante, estou na frente, mas eu sou também a tua retaguarda. Estou adiante, mas também estou atrás. Atrás te protejo, atrás eu te guardo, atrás ninguém te toca. Eu estou guardando a sua alma, mas eu quero mesmo é ir adiante. Aí a gente não sabe quantas armadilhas, mas ele nos livrou. Quantos ataques covardes, mas ele nos livrou. Quantas decepções, mas ele nos livrou. Quantas traições, mas ele nos livrou. Por quê? Porque ele está diante, mas ele também está atrás. Certa feita Deus resolveu: não vou ficar só na frente, não vou ficar só atrás. O que o Senhor vai fazer? Salmo 125, versículo de número 2, diz ele: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Ele está na frente, ele está atrás, mas ele também está em volta. Ele dá círculos dizendo: ninguém toca, 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 ninguém. Aleluia. Ninguém toca, ninguém toca. Como se não bastasse, eu disse: eu não disse que eu ia entrar, eu não disse que eu ia fazer parte da vida dele, mas eu não vou ficar só adiante, só atrás, só em volta. Salmo 139, versículo número 5, ele diz: eu te guardo por detrás e por diante, e sobre ti eu coloco a minha mão. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está na frente, ele está atrás, ele está em volta, mas ele coloca a mão sobre e diz: eu vou também te proteger, vou te abençoar, eu vou te honrar e vou te fazer prosperar, porque a minha mão está estendida para te salvar e salvar a tua casa, salvar a tua família. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está muito interessado em nós, muito interessado. A última casa precisa ser habitada. Ele já ganhou a dianteira, já ganhou a retaguarda, ele está em volta, ele está por cima.
Paulo vai escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 19, ele diz: não sabeis vós que vocês são o templo e morada de Deus pelo Espírito Santo? Pastor, e como foi isso? Como foi isso? Você não viu que o pastor orando aqui declarou? No dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos, cerca de quase 120. De repente veio um vento tão forte, com um som de impetuosidade, de veemência, encheu a casa em que todos estavam reunidos. De repente foram vistas línguas repartidas na cabeça de cada uma deles, língua de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia Deus disse: hoje eu vou fazer morada nele, hoje eu vou fazer morada nela. Deus veio com tanta pressa, pastor, permita-me parafrasear, Deus estava com tanta pressa, mas com tanta pressa, que ele soprou tão grandemente, com tanta veemência, com tanta força, que o Espírito veio com todo o seu ímpeto, com impacto, e tomou o corpo daqueles que estavam ali. Diz a Bíblia que o impacto do espiritual com a matéria foi tão grande que surgiu fogo na cabeça deles. Porque ele tinha pressa, Deixa eu te contar um segredo e você guarda na alma. A expressão do capítulo 2 diz assim, ó: Caio geneto ecosospe feromenespinoes piaias, caio lerosen olô donoican noizan catamenói. Tem um verbinho pequeno aí dizendo pneor. Sabe o que quer dizer pneor? Soprar ou vibrar, como instrumento de sopro. Você já viu alguém numa orquestra tocando um trompete? Ele faz um vibrato e aquele instrumento faz um barulho tremendo. Você já viu isso? Deus fez a mesma coisa naquele dia e ainda continua fazendo. Ah, irmãos, tem um segredo aqui. Se um ser como Deus soprar num instrumento deste e esse instrumento não fazer barulho, das duas uma, irmãos: ou Deus não soprou, ou este instrumento está com defeito de fabricação. Então, quando você vê alguém dando glória, exaltando o nome do Senhor, fazendo barulho onde está sentado, é que o Deus dos céus está soprando, Mas se também você vê alguém num ambiente como este, não consegue glorificar, não consegue exaltar a Deus, Deus continua soprando. O problema não está com Deus, o problema está no instrumento. Mas eu sou pentecostal até os cabelos que me resta ainda, e hei de morrer no fogo, porque no fogo fui criado. E a nossa Assembleia de Deus, pastor, não vai acabar como muitos estão pensando. Aqui ainda tem sopro de Deus, aqui ainda tem Espírito de Deus, aqui ainda tem graça e unção de Deus, aqui ainda tem glória e louvor a Deus. Tem alguém entendendo isso? Tem? Coloque-se de pé comigo, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Levante a mão aos céus, enquanto meu querido som solta aquele fundo bonito que você fazia. Eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui esta noite que ainda está dizendo: eu não estou vivendo o melhor de Deus, é porque Deus ainda não penetrou, Deus ainda não entrou, Deus ainda não habitou. Mas se Ele chegar esta noite e tomar a tua vida, vai mudar tudo, vai mudar na tua casa, vai mudar no teu ministério, vai mudar sim, porque Ele chega realizando, Ele chega fazendo, Ele chega curando. Onde Deus se manifesta, alguma coisa diferente acontece, Bendito seja o nome do Senhor. Ai, aleluia. Ele deixou a eternidade e habitou no céu dos céus. Eternidade revela a sua grandeza, céu dos céus revela a sua majestade. Mas quando Ele deixa céu dos céus, pastor, para vir morar no coração do homem,
Ele diz: na eternidade sou grande, no céu dos céus sou majestoso, mas quando eu resolvo entrar na vida do homem, a minha graça é revelada. 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 Pastor, o que acontece quando ele entra? Se não profetizava, passa a profetizar. Ele batiza, ele derrama dons espirituais. Quem não pregava, passa a pregar. Quem não cantava, passa a cantar, porque ele está presente. E a presença dele é tão extraordinária que ele não fica presente somente aqui. Você volta para casa falando em línguas e sentindo a presença e tendo a presença. Quantos de nós voltará para casa hoje falando em línguas dentro do carro? Quantos de nós falará em línguas na oração ao dormir? Quantos de nós amanhã vamos lembrar deste culto com o corpo todo arrepiado e dizendo: ele deixou a eternidade, ele deixou o céu dos céus? Diga para quem está ao seu lado: você está com a bola toda, você está com a bola toda, você está com a bola toda. Ele deixou a eternidade, céu dos céus, sabe para quê? Para morar dentro de você, para estar terra, uramanda calavada quevefácia, urimicanta calabacharabacandaraia. Você não vai parar, sabe por quê? Porque a presença dele é o combustível que te mantém de pé. Você não vai parar, sabe por quê? Porque a presença dele é a graça que faltava. Você não vai parar de jeito nenhum, porque ele vai te capacitar esta noite para você continuar, para você terminar o que ele começou na tua história, na tua vida e no teu ministério. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu estendo as minhas mãos agora. Eu oro. Receba o Espírito de Deus, receba. Receba o Espírito de Deus, receba. É uma noite de segunda-feira. É uma noite aparentemente comum. Não. A presença de Deus resolveu se manifestar hoje de uma forma especial na minha e na sua vida. Eu sou dependente desta presença. Eu sou dependente desta presença. Sem essa presença não dá. Sem essa presença eu não posso. Sem essa presença eu não vou. Mas com a presença dele, Satanás tem que sair da frente. Deixa eu dar uma notícia: das duas uma, ou aquele demônio vai mudar da tua rua, ou se bater de frente com você, cheio da presença, ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender, porque do alto da cabeça à planta dos pés, eu peço ao Espírito de Deus que onde houver uma adoradora aqui esta noite, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado e receba a liberdade para falar na língua que só os céus entendem. Mas quem não é batizado, pastor, seja batizado agora, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Tem alguém comigo nesta palavra? Tem? Levante a mão lá no terceiro andar dos céus, abre a sua boca por um instante e dê maior glória a Deus que você pode.